Olá, meus queridos, muito boa tarde. Espero que todos estejam me ouvindo. Quero agradecer ao Secan Luz pelo convite, Centro Espírita Caminho da Luz. Em nome de Fátima, eu quero agradecer e abraçar toda a diretoria, todos os trabalhadores e todos os frequentadores do Centro Espírita Caminho da Luz. Agradecer a confiança agora nessa tarde deste domingo, 9 de fevereiro, abraçar a todos e desejar que tenhamos bom proveito examinando a vida e obra de Victor Hugo nessa tarde. Quero aproveitar e agradecer a meu querido amigo Jorge Trindade, que nós, no particular, chamamos de Jorginho. Agradecer a você, Jorginho, pela oportunidade. Você que Jorge conhece, sabe que eu já trabalho com esse tema, a vida e obra de Victor Hugo, há algum tempo, que há algum tempo eu me dedico às obras de Victor Hugo e que eu gosto muito desse tema, de trabalhar as coisas de Victor Hugo. Então, Jorginho fez a ponte e nos ligou aí a Fátima e ao Secan Luz para essa oportunidade dessa tarde. Então, meus agradecimentos a Jorge. Eu quero dedicar o trabalho de hoje. Quero fazer uma dedicatória. Eu nunca faço dedicatória nas oportunidades das palestras, das exposições doutrinárias, mas hoje eu gostaria de fazer. Eu quero fazer uma dedicação a um amigo chamado Paulo Devanier. Paulo Devanier de Simões Filho. Quem conhecer, quem puder mandar para ele o meu abraço em Simões Filho, a família, que leve o meu abraço a Paulo Devanier. E eu quero explicar rapidamente o porquê eu quero fazer essa homenagem. Há uns 35 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava na Droga Farma. Paulo Devanier era dono, proprietário de drogaria e cliente da minha carteira. E nós tínhamos que fazer alguma reunião com ele e tal, e eu tinha dificuldade, todos nós tínhamos dificuldade de pronunciar o nome dele, que se escreve Paulo Devanier, né? Então não sabíamos pronunciar Paulo Devanier porque é o francês, né? E uma certa ocasião fomos perguntar a Paulinho: Paulo, por que esse nome? É sobrenome? Não, é o meu nome. Minha mãe é muito ligada ao movimento espírita, é espírita muito dedicada, e ela leu uma obra de Zilda Gama com Victor Hugo, e nessa obra o personagem principal tem um nome chamado Paulo Devanier. Como minha mãe ficou muito encantada com a história, ela resolveu me fazer uma homenagem. Então, Paulo Devanier é o personagem dessa obra aqui. Na ocasião, naquele momento, há 30 e tantos anos atrás, eu era católico fundamentalista. Então, em função disso, quando ela falou espiritismo, já me bloqueou todo, já fechou todos os canais de entendimento, né, já puxou a cortina do preconceito. E eu até pensei, né, pô, coitado, ter que arrastar na vida um nome que vem do espiritismo, nossa, coitado. E vejam vocês, meus queridos, hoje, 30 e tantos anos depois, estou eu aqui falando, não é a primeira vez que eu falo, mas primeira vez nessa casa, falar das obras de Victor Hugo, na parceria com Zilda Gama. Conheci profundamente a literatura de Zilda Gama, e falar aqui de Paulo Devanier, o personagem deste livro, Na Sombra e na Luz, que ele me falou há tantos anos atrás que encantou a mãezinha dele. Então, meu abraço, né? Você vê que a vida dá voltas, tudo leva seu tempo, mas estamos aqui na difusão da doutrina espírita. Então, um abraço, Paulinho, que Jesus te abençoe, te ilumine, você e sua família, tá? Bom, meus queridos, vamos orar, vamos pedir ao Divino Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja nessa tarde de trabalho e disposição doutrinária. Que as informações, tudo que emana do mundo maior, que chega a nós, que seja assentado no assoalho das nossas consciências e que possamos sorver gota a gota daquilo que nos é derramado em mancheias de luz. Abençoa a casa, nos coloque em sintonia com a mentoria espiritual da casa e todos os corações que neste momento estão sintonizados com o Centro Espírita Caminho da Luz. Nos abençoe,
auxilia-nos como sempre tem sido nos trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Bom, para mim é uma satisfação enorme falar da vida e obra de Victor Hugo. E é óbvio, para falar da vida e obra de Victor Hugo, a gente poderia demorar muito tempo. Eu tenho restritos aí 40 a 50 minutos para a gente tentar fazer um apanhado aí, né? Buscar fazer um apanhado. Então, eu organizei aqui em 5 tópicos que eu vou tentar passar para vocês nesse tempo. Quando se fala de Victor Hugo, assim, no senso comum, é muito comum quando a gente fala de Victor Hugo, o pessoal fala assim, a marca de bolsa, né? A marca de roupa, não é isso? Pois é, Victor Hugo é uma personalidade muito importante da história da literatura universal. Ele é considerado o principal autor francês, principal autor da literatura francesa. E eu, quando leio as obras de Victor Hugo, né, eu fico encantado, eu fico pensando como é que a gente pode passar uma vida, encarnar, desencarnar e não conhecer essa maravilha. Ele está no patamar de Dostoiévski, no patamar de Shakespeare, está no patamar dos grandes escritores da história, né? E ele tem uma produção muito profícua, né? Uma grande produção. Então, nós vamos falar um pouco dessa sinapse da vida e obra de Victor Hugo, que é importante. Vamos falar da contribuição de Victor Hugo no movimento feminino, né? Não estamos falando de feminista, estamos falando do movimento feminino. Ele trabalhou muito forte para o sufrágio feminino. Ele foi uma daquelas pessoas, um dos baluartes para que as mulheres tivessem direito a voto. Essa sempre foi a briga dele na França. A contribuição que ele tem na codificação espírita, porque ele é contemporâneo de Allan Kardec, e conterrâneo de Allan Kardec, embora no período da iluminação de Kardec, no período que Kardec vai desenvolver a obra do Espiritismo, todo o contexto Pentateuco e todas as produções do Espiritismo, ele está exilado. Victor Hugo está exilado, não está na França, está proibido de pisar em solo francês. E é interessante que ele vai chegar exatamente no ano seguinte à desencarnação de Allan Kardec. Vamos dar uma explorada nisso também, é muito importante entender. As principais obras literárias de Victor Hugo encarnado e as obras literárias de Victor Hugo psicografadas. São 2 grupos de livros, 2 grupos de obras, um com Zilda Gama, que são 7 obras, e com Divaldo Franco, que são mais 11 obras. Então, veja só, vamos falando rapidamente da vida de Victor Hugo. Ele nasceu exatamente na virada do século XVII do século XVIII para o século XIX. Ele nasceu em 1802, em 26 de fevereiro de 1802, e ele vai desencarnar em 1885. A biografia dele dá conta de que ele é escritor, romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista, ativista pelos direitos humanos francês e de grande atuação na política. Ele chegou a ser senador pela França. Inclusive, o pai dele chegou a ser um importante general de Napoleão Bonaparte. No lar, desde cedo, Victor Hugo ele viveu as divergências políticas da época. Ele tinha um pai que era general, né? E tinha uma visão republicana e revolucionária muito ligada a Napoleão. Já a mãe católica era imperialista, voltada para a igreja, então não gostava do combate que Napoleão fazia em relação à igreja. Então, e dentro de casa tinha aquela atmosfera de discussão no próprio lar, né? O debate, né, no próprio lar sobre essas 2 vertentes políticas. Seria o que a gente diria hoje
uma família onde o pai é de um determinado presidente, uma linha, e a mãe é de outro presidente. Então imagine, né? A gente imagine isso lá na época de Kardec, desculpa, na época de Victor Hugo, e ele viveu isso aí dentro do lar. E ele teve uma vida acadêmica muito profícua, ele foi muito bem educado, ele tinha um berço favorável, e ele estudou bastante, viajou bastante. Aos 15 anos, ele foi premiado, já aos 15 anos, foi premiado pela Academia Francesa de Letras por um poema, o primeiro poema que ele lançou. E a partir daí ele nunca parou de ganhar prêmio, nunca parou de ter reconhecimento. Então, assim, falar da literatura universal, a gente tem que falar, ele está entre os top 3 da história, tá? É muito interessante. Os amigos vão conhecer, assim, quem ainda vai conhecer Victor Hugo, vai ser por algumas obras, como eu tinha separado algumas para mostrar até aqui, e acho que esqueci de separar na última hora. Mas nós vamos ter vários livros, O Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, ainda tenho esperança de achar. E o que é o meu preferido é Os Trabalhadores do Mar. Os Trabalhadores do Mar é uma obra extraordinária. Essa foi a primeira obra que eu li, fiquei muito encantado com a história. Eu vou contar um pouco mais sobre essa obra também. Então, ele foi grande defensor da causa das mulheres. Olha que interessante. Esse movimento feminista que está por aí, volta e meia, eles condenam Victor Hugo, falam coisas de Victor Hugo. Você vê muita ignorância, porque não é possível que um homem que tenha defendido tantas mulheres como ele, o pessoal sem informação fica falando de Victor Hugo, porque ele teve muitas mulheres, ele foi casado muitas vezes, e por essa questão eles batem muito nessa questão. Mas ele colaborou muito para que as mulheres viessem a ter direito de voto na França, o que acabou sendo o modelo universal. Ele brigou muito pelos direitos da mulher ter direito a divórcio, porque antigamente a mulher era o homem que se separava da mulher e a mulher não podia se separar do homem, né? E ele trabalhou muito, lutou muito para que fossem direitos iguais. E na própria literatura dele, ele deixou muitos poemas falando da mulher, exaltando a mulher. Então é muito interessante isso aí, tá? Bom, com relação à codificação espírita, a contribuição dele foi muito interessante, só que isso está muito mal organizada nos anais da história, especialmente nos anais da história espírita. Como ele era político, ele apoiou a Napoleão III, né, que é neto de Napoleão. Ele, como político, apoiava as ideias de Napoleão III. Ocorre que Napoleão III, quando subiu ao poder, começou a fazer tudo diferente daquilo que falava. Até parece que isso é novo, né? Então, e aí o que acontece? Ele pegou e meio que começou a criticar Napoleão III, e aí ele teve que ir para o exílio por conta dessa postura dele de não aceitar. Ele acabou indo para o exílio. Então ele ficou exilado na ilha de Jersey. A ilha de Jersey é uma das ilhas britânicas que fica no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, a ilha da Inglaterra, né? Então, mas ele ficou 5 anos, mais ou menos, na ilha de Jersey, e depois ele teve que se mudar para a ilha de Guernsey. A história dele nessa ilha é muito interessante. O próprio livro Trabalhadores do Mar, o cenário desenhado por ele é exatamente ali. E ele passa 20 anos, aproximadamente 20 anos, nesse exílio. E foi o período da melhor florescência da produção de Victor Hugo, né? Ele fez uma produção extensa nesse período. Quando a gente sabe, quem sabe da produção e dos métodos de Kardec, o método universal, de controle universal dos espíritos, sabemos que todas as informações Kardec recebia de inúmeros pontos
do globo terrestre, da Europa, da África, do Brasil. Dom Pedro II contribuiu muito para ele, da América do Norte. Então, de todos os pontos, ele recebia cartas sobre os mais variados temas, né? É o que a gente chama hoje na academia, né? Que você faz a revisão ad hoc, ou seja, quem tá fazendo um parecer aqui sobre uma determinada informação não sabe quem é o outro. Você manda para 5 professores fazer e você não sabe quem são esses outros 5. Então o editor recebe e aí tem as 5 informações. Era exatamente o método usado por Kardec na seleção daquilo que era válido e não era válido para ele fazer a codificação. Então a Ilha de Guernsey teve uma contribuição muito grande nisso aí. Nesse período, Victor Hugo já abraçou o espiritismo e lá na Ilha de Guernsey ele participava de reuniões mediúnicas importantes, né? E ele se correspondia muito com Kardec. Então ele teve uma produção muito grande, muito importante, uma participação muito importante com Kardec nessa fase da florescência do espiritismo. Outro ponto importante é que quando ele volta para Paris, que enfim termina o exílio dele, ele volta para Paris, Kardec já não está mais encarnado, ele havia desencarnado no ano anterior, porque ele volta no ano de 1870 e Kardec desencarna em 69, já deixando toda a sua produção. E aí Victor Hugo vai se juntar aos notáveis que amparavam o trabalho da Sociedade Espírita, mais especificamente Camille Flammarion, Gabriel Delane, Leon Denis. Então ele vai ser o 4º notável, né, nesse processo. Lógico dizer que antes onde ele ia, onde ele era convidado, Victor Hugo levava e falava do espiritismo, né? Então foi um grande divulgador do Livro dos Espíritos e das obras que vieram depois do Livro dos Espíritos. Então é muito interessante essa participação de Victor Hugo, importantíssima para a história do espiritismo, né? Bom, falando das obras literárias dele enquanto encarnado, então, obviamente, Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame e Trabalhadores do Mar. Quando eu fiz um processo inverso, eu fui ler as obras dele encarnado depois de ter lido as obras dele com Zilda Gama. E fiz porque eu fui fazer um método de pesquisa, eu queria saber se realmente o estilo literário que eu encontrava nas obras de Zilda Gama se correspondia ou tinha a ver com o estilo literário que era utilizado na produção literária dele enquanto encarnado. E, gente, eu fiquei impressionado. Eu fico impressionado toda vez que eu trabalho em cima disso aí, que eu vou trabalhar em cima dele. O estilo literário de Victor Hugo é um estilo literário de minudências. Ele interessante, quando eu comprei a coleção Zilda Gama, eu comprei exatamente lá na Mansão do Caminho, que estava tendo lá um festival de livros, e eu comprei toda a coleção. E quem é que estava lá folheando a coleção, lá os livros também, olhando, esticando o pescoço para um para outro? Nosso querido André Luiz Peixinho, né, nosso eterno presidente da FEB, Federação Espírita Baiana. E eu tive a oportunidade de conversar bastante com André Luiz Peixinho naquela ocasião, e quem fez a ponte entre a gente foi exatamente Victor Hugo. Porque ele me viu, né, com o calhamaço de livros na mão, né, todos os livros assim na mão, carregando para lá e para cá. Vai ler Zilda Gama, já leu? Não, vou ler agora e tal. E aí ele começou a conversar comigo sobre o estilo literário de Victor Hugo. E ele me contando dos Miseráveis, que ele vai descrever o campo de batalha, né, onde ia se dar o confronto do campo de batalha da história da obra que ele conta, da história que ele conta. E aí Peixinho vai explicar para mim, olha, ele usa 40 páginas só para descrever com todos os detalhes este campo de batalha.
E assim é o estilo de Victor Hugo. Então, ele não falou assim, ó, passou pela porta. Fulano entrou e passou pela porta. Não, ele vai descrever a porta, como é, como é que não é, se range, se não range, se abre para a direita, se abre para a esquerda, todos os detalhes. Aí, aquele leitor apressado, né, porque hoje nós estamos vivendo o período do consumo imediato, né? A gente vê as mensagens de WhatsApp, vídeo, não sei o quê, o povo viciado em TikTok. Se for alguma coisa que demora um pouquinho, você já nem quer mais ver, já passa, já pula para outro. Então a gente está vivendo a sociedade do consumo célere, do consumo efêmero, né? Não sabe deliciar, é aquela história do sujeito de sentar à mesa para comer um manjar maravilhoso, uma comida maravilhosa, e ele engolir sem lembrar o sabor daquilo que passou pela boca, já foi para o estômago, ou seja, em 5 minutos ele destrói o prato. E o que foi que você comeu, sujeito? Não lembro, mas estava gostoso, não lembro, porque comeu tão rápido. Assim é a literatura. A literatura ela tem que ser degustada, né? Com paciência, com tempo, com boa vontade. E assim que eu aprendi a fazer, aprendi a gostar de leitura dessa forma, né? Então ele descreve essas minudências todas, de tudo que ele vai fazer é dessa forma. E aí o leitor apressado vai logo taxar, né? Não, ele é muito prolixo, né? A gente gosta de dar carimbo, né? Não, tem nada de prolixo, muito pelo contrário. É interessante porque quando você está lendo aqui num capítulo anterior, ele está descrevendo lá um cenário, um objeto, está descrevendo qualquer coisa, você preste atenção, porque no outro capítulo, todos os detalhes vão ser fundamentais para você entender o que vai se passar no capítulo seguinte. Nada é à toa na obra de Victor Hugo, é maravilhoso por isso, né? Então, aquele leitor que é apressado e que passa a folha, ele vai ter que voltar depois. O que foi mesmo que ele falou aqui desse detalhe? Aí ele vai ter que ler de novo para voltar lá para entender o que está à frente. Então, a obra dele é extraordinária. Um outro detalhe que eu gosto de falar do estilo literário de Victor Hugo. Quando ele vai falar de engenharia, ele vai falar no nível que um engenheiro pós-graduado vai ficar de boca aberta. Se ele for falar de navegação, ele vai falar no nível que um almirante vai ficar de boca aberta. Se ele for falar de matemática, e assim sucessivamente, tudo dele é exaustivamente trabalhado. Eu fico pensando que eu não sei como é que ele fazia, ou como é que ele fazia a pesquisa para essas informações, porque você fica pensando assim, não é possível que um sujeito tenha tanto conhecimento como tinha Victor Hugo. E é assim que ele faz. Então isso deixa a literatura fantástica. Então eu fiz essa ponte, eu fui estudar a obra de Victor Hugo encarnado para ver se realmente era o mesmo estilo. E é impressionante. É exatamente o mesmo estilo. Parece que fez questão de manter o mesmo estilo e faz isso com Zil da Gama. Quando vai para Divaldo Franco, a mesma coisa. Tem uma pequena diferença nas obras de Zil da Gama em relação às obras de Divaldo Franco, que eu vou comentar mais adiante, né? Então, é isso, né? Eu não vou falar mais teria mais coisas para a gente falar da vida pessoal de Victor Hugo, mas só uma coisa que é muito importante falar. Victor Hugo, ele teve uma filha chamada Joséphine. Joséphine era a filha mais velha de Victor Hugo e ela vai desencarnar, casada mais ou menos 3, 4 meses depois, ela vai passear com o marido no Rio Sena, grávida, vai passear no Rio Sena, e nesse passeio do Rio Sena vem a acontecer que o barco, por algum motivo, transborda. Como naquela época as mulheres usavam aquelas roupas muito rodadas, anágua em cima de não sei o que, então aquele conjunto de peças do vestuário dela encharcou e puxou ela para o fundo, e aí veio a óbito tanto Joséphine quanto o seu marido, né? Ele tentando salvá-la, e aí Victor Hugo perde, nesse mesmo acidente, perde a filha muito amada, a mais velha, Joséphine, perde o neto que estava na barriga, e perde o genro nesse acidente. Victor Hugo passa muito tempo depois
tentando se recuperar disso. Ele só conseguia escrever poemas para ela, para Josefine, com, né, alguns contos rápidos sobre a Josefine, mas ele levou uns 2 anos para se recuperar desse problema, desse incidente que aconteceu na vida deles, né? Então, mas olha que interessante. Bom, Victor Hugo, vamos falar um pouco de Zilda Gama. Zilda Gama, pela qual Victor Hugo vai escrever 9 obras. É importante saber o seguinte: se eu fosse falar aqui da biografia de Zilda Gama, a gente ficaria de queixo caído. Mas ela recebeu prêmios como professora. O primeiro modelo de módulo pedagógico para primeiro e segundo, primário e primeiro grau foi desenvolvido por Zilda Gama. Ela tem uma menção honrosa do governo da época por conta disso. Então ela era literata, escrevia poema, né? E ela nasceu em 1878, ainda no século XIX. Né? Veja, Victor Hugo vai desencarnar em 1885. Quando Victor Hugo desencarna em 1885, Zilda Gama já teria 7 anos de idade, mas aqui no Brasil. Né? Ela nasceu em Juiz de Fora e ela morre em 1559. Em 1912, Zilda Gama vai receber a primeira e única mensagem psicografada por Allan Kardec. Isso está lá no Museu da FEB, da Federação Espírita Brasileira, reconhecidamente. Então, única mensagem de Kardec que se tem notícia chega pela auxílio, pela mediunidade de Zilda Gama. Em 1916, os benfeitores de Zilda Gama vêm informar ela que ela iria começar a psicografar novelas. E a primeira novela que chega pela mão dela foi a novela de Victor Hugo, exatamente esse livro que traz o nome do meu amigo Paulo Devanier. Na Sombra e na Luz foi a primeira produção. Depois ela vai produzir esse outro fantástico que esse livro Do Calvário ao Infinito, que conta a história de um sujeito que está na Rússia, e a história vai terminar na França. Passa pela Espanha, passa pela ilha de Guernsey. É muito interessante. Depois, Redenção, Dor Suprema, que seria aquele mais... Olha a espessura dele. Esse é um livro extraordinário. Vamos comentar um pouquinho dele. Espero que dê tempo. E aí depois ele vai trabalhar com Solar de Apolo e Na Seara Bendita, né? Que são livros todos extraordinários. Bom, o que interessa para a gente aqui sobre Zilda Gama e Victor Hugo? Foi revelado mais tarde, ainda com Zilda Gama em vida, de que ela seria a reencarnação da filha de Victor Hugo, Josefine, que eu relatei que desencarnou no Rio Sena, junto com seu bebê, a barriga, e o seu marido, né? Então veja como a sintonia dos dois era extraordinária. Uma coisa interessante: as lutas de Zilda Gama, o estilo de vida de Zilda Gama era muito parecido com o estilo de vida de Victor Hugo, né? Dedicado às letras, às ciências, do bom gosto, né? Trabalhando muito com línguas, né? Então, esse foi educadora. Essas características são muito peculiares entre a história de Zilda Gama relativa à história de Victor Hugo. Então é uma história muito bonita, né? A gente não pode explorar. Veja, só essa história que Josefine é a reencarnação, Zilda Gama é a reencarnação de Josefine, filha mais velha de Victor Hugo, só isso daria um seminário aqui para a gente conversar. E como a gente tem que fazer um apanhado geral, vamos deixar isso por uma outra ocasião, correto? Bom, nós falávamos desse estilo de escrita. Eu queria comentar um pouquinho rapidamente cada uma dessas obras aqui.
Na Sombra e na Luz é uma obra muito interessante que ela começa, e é uma obra que ela começa tratando de xenofobia. Esse problema que ainda existe muito, mas a divergência entre pessoas de lugares diferentes. É o argentino que não gosta do brasileiro, o brasileiro que não gosta de argentino, o mexicano que não gosta do americano, o americano que não gosta do mexicano. Então isso nos séculos passados isso era muito forte. E nesse tempo do relato da história de Paulo de Vanier ele é filho de uma mulher da Prússia, alemã, né? Naquele momento era Prússia, filha de uma prussiana, com um homem que era, na verdade, um homem que era francês. Ela deixa a Prússia, foge da Prússia para viver com esse homem na França, tem o filho, que é Paulo de Vanier, e aí o marido desencarna. Ela vem a desencarnar. E essa mulher fica paupérrima porque os familiares deserdaram ela. Em nome da xenofobia, olha, se ela nos abandonou a família, abandonou tudo, para ir atrás de um francês, agora não vamos ajudá-la em nada. E ela padeceu tudo que pôde padecer lá e vem a desencarnar exatamente em função das condições de vida. E o filho do casal, fruto desse casal, Paulo de Vanier, não tem outra alternativa. Ele com a carta que a mãezinha no momento da morte deixa para ele, ela tem que voltar para a Prússia. E na Prússia ele vai experimentar todo o ódio, toda a xenofobia, todos os maus tratos que a família, ele vai ter que viver com os parentes, mas ele vive como um pária. E aí começa a história. Eu não tenho problema nenhum em dar spoiler. Quem me ensinou que pode dar spoiler é o próprio Victor Hugo. Vamos contar para vocês uma coisinha daqui já já. Mas eu vou deixar isso aí para vocês próprios explorarem essa história, né? O que é interessante é que o foco doutrinário que tem aí é que exatamente depois inverte a situação. Aqueles que estavam do lado da Prússia vão ser franceses, aqueles que eram franceses vão para o lado da Prússia e continua a mesma guerra, a mesma batalha. Ou seja, se antes brigavam porque defendia o nacionalismo prussiano, agora está defendendo, na outra encarnação, está defendendo o nacionalismo francês. Então, esse livro ele é muito interessante, é um livro para chorar, é um livro de redenção. Bom, algumas características gerais que vale a pena a gente falar logo sobre toda a obra de Victor Hugo. Primeiro, o principal elemento que a gente pode tirar de aprendizado da doutrina espírita dele é que aqui está muito claro a lei de causa e efeito. Muito claro. Esse talvez seja o elemento mais doutrinário mais presente em todas as obras de Victor Hugo. Essa é uma característica muito importante nas obras de Victor Hugo. Lei de causa e efeito. Só que é uma lei de causa e efeito não conceituada, mas romanceada. Você vive, você entende. E uma característica interessante das obras de Victor Hugo, que especialmente com Zilda Gama, é que ele não vai falar de duas encarnações. A encarnação passada, fiz isso, agora eu tenho nessa outra encarnação, agora acontece isso e as coisas se resolvem. Não. Victor Hugo, ele explora às vezes 5 encarnações, como é o caso aqui da Dor Suprema. Dor Suprema que fala 5 encarnações dos mesmos indivíduos. Então ele acompanha toda essa trajetória, muitas vezes, porque quando a gente vai para a literatura e a gente acha fantástico a literatura de Ivone do Amaral Pereira, de Chico com Emmanuel, tudo isso sempre fala desse processo da virada de uma encarnação para outra. E ele vai abordar várias encarnações. Aqui nesse livro mesmo ele vai abordar 3 encarnações dos personagens, né? Então essa é uma outra característica muito importante. Eu falei anteriormente que, diferentemente da produção que é feita com Divaldo Franco, por exemplo, Do Abismo às Estrelas, esse livro é muito interessante, muito bom, é de Divaldo Franco com Victor Hugo.
Toda a obra, eu não li todos, o de Divaldo ainda, até porque muitos estão esgotados, eu não tive acesso, não consegui comprar. Se alguém que tiver algum livro de Victor Hugo quiser me doar ou me emprestar, por favor. Se for alguns que eu não tiver ainda, eu tenho todo interesse. Mas assim, na obra a grande diferença da obra de Divaldo é que Divaldo geralmente aborda duas encarnações. Fala da primeira encarnação e da segunda encarnação, né? Então fala do plantio e depois fala da colheita e da redenção. Todas as obras falam de redenção. Isso é muito importante. Uma outra característica que eu quero destacar das obras de Victor Hugo é que Victor Hugo ele vai tratar da história daqueles espíritos que estão na ocorrência de sua última encarnação no planeta Terra. Quando a gente fala da roda viva reencarnatória, sabemos que todos nós estamos aqui compulsoriamente vivendo a roda viva reencarnatória. Por mais todo livre-arbítrio é relativo, uns têm mais méritos, outros não. A programação reencarnatória, o tempo de erraticidade e reencarnação vai de espírito para espírito, de merecimento para merecimento. Isso é um tema complexo, não quero abordar aqui para não tirar o foco. Mas todos nós vivemos esse ciclo reencarnatório compulsoriamente, até que chega o momento que nós quitamos os nossos débitos com o planeta, e aí nós temos a liberdade de alçar a esferas superiores, a mundos superiores, mundos mais felizes, né? Naquela gradação que o próprio Kardec estabelece em 5, na verdade, que elas se subdividem, então você pode visitar. E aí é que tá, essa é uma grande diferença, porque o André Luiz, no livro, esqueci o nome da obra, eu vou me lembrar, Mensageiros da Luz, no livro Mensageiros da Luz, Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, ele vai trazer o conceito de espírito completista, que é aquele espírito que vem para fazer sua última experiência reencarnatória. Depois dessa experiência reencarnatória, esse espírito ele não vai precisar mais reencarnar na forma compulsória, por expiação. Ele pode reencarnar por prova, por escolha, né? Como é a história de Pólux e Alcione, né? Alcione, ela está já numa esfera muito dilatada, muito distante da Terra, e ela fala, não, vou voltar lá para resgatar o meu amor, né? Que é Pólux, né? Os mentores delas não acreditam. Você vai voltar para aquele mundo de provas e expiações? Vou voltar por causa de Pólux, né? Então, aqui o relato fala dessas almas, desses espíritos. E aí não é um espírito só, conjunto, grupos de espíritos, grupos familiares de espíritos. Isso é muito interessante. Uma outra característica fundamental que vale a pena, que eu talvez diria que é o mais importante da obra de Victor Hugo, veja só, as obras de Zilda Gama são as primeiras, ela inaugura as obras dos romances, das chamadas novelas, né, espíritas. Ela é a primeira que produz isso aí. Depois nós vamos encontrar isso com Chico e Emmanuel, nós vamos encontrar isso com Chico e André Luiz, nós vamos encontrar a mesma linha literária com Dona Ivone do Amaral Pereira, toda a literatura maravilhosa. Mas quem inaugura, quem começa falando de novelas é Zilda Gama, aqui no Brasil. E aí um detalhe muito interessante, eu vou até pegar um outro livro aqui, que para explicar isso eu preciso recorrer a esse outro livro. Vocês devem conhecer o livro A Divina Comédia, né? O livro de Dante Alighieri. Esse livro ele é emblemático para toda a história, porque ele vai contar, vai fazer um relato do sonho que ele teve, o sonho em que ele foi levado
para 3 ambientes, vamos falar assim de forma didática, tá, gente? Isso tudo de forma didática, pelo amor de Deus. Onde o que a Igreja Católica interpretou como o céu, o purgatório e o inferno, né? Estou falando na linguagem da Igreja Católica. Então, ele vai descrever todos esses lugares, né? Todos esses ambientes. Pois bem, se a gente pegar essa referência da Divina Comédia e a gente transladar isso para o entendimento dessa produção de Victor Hugo e Zilda Gama, nós vamos ver o seguinte. André Luiz fala dessas zonas purgatórias. Quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente vê que ele fala. Ele é o primeiro que traz o conceito de colônias. E as colônias a gente tem que entender aí como zonas purgatórias. Na visão católica, eterna. Não existe eternidade, já sabemos disso, né? Então a colônia é o processo de transição e preparação para uma nova reencarnação. Mas são zonas purgatoriais. E André Luiz traz muito forte o conceito de umbral, né? É a partir daí que a gente vai entender profundamente o conceito de umbral, escrevendo, estudando o conceito de umbral. Pois bem, antes de André Luiz mostrar o purgatório e o inferno, umbral, Zilda Gama e Victor Hugo nos mostram o céu. Quando a gente lê a literatura de André Luiz, por exemplo, que ele fala assim... André Luiz, lá no livro Nosso Lar, recebeu sua mãe, que vem de esferas superiores e mundos mais felizes, e ela vem receber... E aí o que acontece? Aqui, nessas obras, Victor Hugo e Zilda Gama vão descrever cautelosamente, de forma iluminada, esses mundos mais felizes. É muito interessante a gente entender isso aí. Ou seja, basicamente eu quero dizer que Zilda Gama e Victor Hugo mostraram primeiro o céu e depois quisesse que na cronologia das produções literárias André Luiz viesse trazer o purgatório e os umbrais. E aqui fala-se muito pouco de umbral. Muito pouco nas obras de Victor Hugo e Zilda Gama. Então veja, cada obra dessa aqui é uma viagem, e uma viagem sideral, literalmente. Por exemplo, tem um momento que uma das obras aqui, não vou me lembrar em qual, que o mentor espiritual, depois daquele pupilo dele viver sua última experiência encarnatória e se libertar da roda viva reencarnatória do planeta Terra, ele é conduzido nas asas do mentor espiritual, eles vão volitar em todo o universo e ele vai mostrar todos os ilhões de planetas, constelações que existem. E chega um momento em que o espírito que está sendo transportado, extasiado com aquilo, ele fala: nossa, eu estou sentindo um perfume maravilhoso, um perfume tão maravilhoso que eu nunca senti um perfume tão maravilhoso na Terra. Não tem nada na Terra, nenhuma flor, nada que eu possa comparar com esse perfume que eu estou recebendo, que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo esse perfume? Esse perfume realmente existe? E aí o mentor dele vai falar: existe sim. Este perfume está sendo emanado daquela constelação de planetas que está lá, daquele conjunto de planetas, e ali vivem espíritos muito felizes, são espíritos muito evoluídos, muito iluminados. E você está sentindo o perfume dos pensamentos emanados por eles. Veja que coisa linda, né? E aí é a mesma coisa, ele passa por planeta e eu estou ouvindo um som maravilhoso. Nenhuma orquestra da Terra consegue reproduzir esse som. E ele fala assim: esse som é o som dos pensamentos e das boas vibrações dos espíritos que habitam esse planeta. E assim sucessivamente. Então, é maravilhoso ler a literatura. Então, é exatamente isso. Se a gente quiser fazer um entendimento assim mais radical, vamos dizer assim, quisesse a providência divina que mandasse Zilda Gama e Victor Hugo primeiro para nos mostrar o céu, sabendo que é o nosso principal alvo, e aqui mostra que é o nosso principal alvo,
E depois mostra as escalas inferiores de mundos e das muitas moradas da casa do Pai. Então, com isso, o leitor se sente, se a gente juntar o conjunto da obra Zilda Gama com André Luiz, de Zilda Gama não, de Victor Hugo com André Luiz, a gente vai ver exatamente esse conjunto fabuloso. Um não pode ser analisado sem o outro. Perfeito? Bom, meus queridos, eu estou aqui com aproximadamente 45 minutos já de palestra. Nós temos um tempo que a gente precisa cumprir. Então, vamos seguir para falar um pouco mais das outras obras, tá? Bom, da obra... tem uma coisa aqui de Solar do Apolo que eu gostaria muito de ler antes de partir para as obras de Divaldo Franco. Veja, o livro Solar de Apolo é um livro que ele, como não foi publicado pela FEB, eu não achei ele tão fácil, fui ter que comprar em sebo, por isso que ele está todo maltratadinho assim, tá? Tive que plastificar a capa para ver se ele ficava inteirinho enquanto eu lia. E eu, assim como aconteceu na história de Paulo Devanier, eu também desdenhei desse livro, né? Porque, olha só, olha os títulos do outro: Almas Crucificadas, do Calvário Infinito, e de repente ele vem falar Solar de Apolo. Eu achei que quebrou a magia, né, dos títulos de Victor Hugo. Então eu desdenhei, mas falei assim, não, vou ler que eu quero ler tudo. Meu Deus do céu, como foi bom eu ter lido isso aqui, aprendi tanto com esse livro. E para aqueles que dizem que a obra tem gente que fala que a obra de Zilda Gama não tem valor doutrinário. Oh, meu Deus. Ou não leu direito. Ela traz algumas informações, algumas referências que a gente só vai encontrar aqui. Por exemplo, lendo aqui em Solar de Apolo, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Aludia ele assim também antecipadamente à deturpação que a sua doutrina vinha bem antecipadamente a sofrer nas mãos da Igreja Romana. Aludia ele assim também antecipadamente à deturpação que a sua doutrina viria a sofrer nas mãos da Igreja Romana. Esforços foram feitos pelo mestre para deter essa corrupção, entre eles enviando à terra o seu discípulo amado na figura de Francisco de Assis e Allan Kardec na pessoa de João Hus. Então, João Hus é aqui a informação de que Kardec é a reencarnação de John Hus, né? Que é uma referência muito importante para a história do Espiritismo. Então, quem disse que Allan Kardec é a reencarnação de John Hus? A referência está nesse livro aqui, ó, Solar de Apolo. Atenção para uma outra referência aqui que eu quero compartilhar com vocês. Todos os homens estão fadados a se tornarem gênios do bem, por muito que se transviem e retardem. Herodes, o autor da matança dos inocentes, virá a ser mais tarde o protetor da infância desvalida com o nome de Vicente de Paula. Judas Iscariotes renascerá como Joana d'Arc. Essas referências de reencarnação estão aqui nesse livro, para vocês entenderem a importância dessas obras aqui, tá? Bom, eu quero falar, aproveitando o tempo, falar um pouco da produção literária com Divaldo Franco. São livros maravilhosos. Eu comecei por esse aqui e eu vou começar falando desse, Sublime Expiação. Livro extraordinário, é uma história que começa na Itália e ela vem terminar no Brasil. Esse outro livro, Calvário de Libertação, é um outro livro também que eu sou fascinado por ele, eu adoro esse livro. Ele começa na Espanha e esse livro ele vai se desencadear no Paraná, que é a minha terra. Eu sou nascido no Paraná, eu nasci em Cianorte, criado em Foz do Iguaçu. E a história desse livro, ela se passa numa cidade próxima a Corbélia, onde moram alguns tios meus, né? E então eu fiquei impressionado com a história e você vê, né? Quando eu tomei um choque, quando esses principados que viveram lá na Espanha, viveram
vidas nababescas em Saragoça, eles acabam a história ali pertinho de mim, de onde eu fui criado ali no Paraná. Então veja que interessante, essa história maravilhosa, é uma história que fala de manicômio, é uma história que fala do tratamento da obsessão, do processo obsessivo, no enquadramento da psiquiatria, da psicologia, e como é que os manicômios ficam pinhados de obsessores que querem exatamente levar esses indivíduos para lá, e os mecanismos que se pode utilizar na oração, no passe, para afastar esses espíritos e auxiliar no tratamento, né? É muito interessante, aqui tem algumas controvérsias que não dá nem para a gente falar um pouco por causa do horário, né? Árdua Ascensão é outra produção maravilhosa de Divaldo com Victor Hugo, né? Victor Hugo começa a fazer suas publicações com Divaldo Franco em 1985, né? Ele procura Divaldo e começa a psicografar. Tem até um videozinho, o Jorge encaminhou para mim esse vídeo, obrigado Jorge, que é um vídeo muito interessante que fala, que o próprio Divaldo contando como foi que começou o trabalho dele com Victor Hugo, né? Inclusive, Victor Hugo pedia que exatamente essa foto aqui estivesse na capa dos livros que eles fossem produzir, né? Exatamente essa foto aqui. E aí, Divaldo conta lá de um jeito engraçado como foi que ele conseguiu essa foto, porque essa foto ela está no museu e no museu não pode tirar foto, então tem lá a história que Divaldo conta como é que ele conseguiu para fazer essa foto de Victor Hugo para vir aqui ilustrar a capa dos livros de Divaldo e Victor Hugo. Bom, eu acho uma pena, gente, são 11 livros, nós temos aqui Os Diamantes Fatídicos, esse Renata gosta muito, inclusive esse aqui é dela, enfim, são livros maravilhosos que a gente não pode deixar passar. Olha esse Do Abismo às Estrelas, outra fantástica, né? Esse aqui que eu gosto muito, na verdade é o mesmo, né? Só é outra capa. Do Abismo às Estrelas, tem as duas capas aqui. Então é isso. São livros que não tem como você... Uma coisa interessante, eu precisei muito recorrer a dicionário, pelo menos dos primeiros livros com o Victor Hugo. Ele traz um monte de informações novas, que para mim era desconhecida. Então não tenham vergonha nenhuma de ter um dicionário do lado ao ler, não tem problema nenhum, é assim que a gente avança no conhecimento, não tem que ter receio de avançar e de usar os recursos que a internet oferece para a gente, os dicionários de papel mesmo, os livrinhos de Aurélio. Vamos lá e vamos. O importante é compreender. Meus livros, todos eles são extremamente rabiscados, e eu, quando vou em sebo comprar livro, eu adoro o livro de sebo exatamente porque vem com as observações, vem com as anotações de quem já leu o livro. Eu acho isso fantástico. Tem gente que, se tiver um risquinho de caneta, de lápis, já não quer o livro, já desvaloriza. Eu penso diferente. Veja como é que são as coisas. Então é isso. Para mim é uma honra muito grande estar falando das obras de Victor Hugo, esse autor que eu admiro tanto como na sua condição de homem encarnado, vivendo aqueles tempos difíceis da Revolução Francesa, da ascensão e queda de Napoleão, dos processos políticos que vieram depois, pelo que ele viveu no exílio. Uma curiosidade importante, esse livro do Calvário Infinito, ele conta a história de um homem, e esse homem ele vai passar os seus últimos dias exatamente na ilha de Jersey. É muito interessante. Então ele vai viver uma expiação profunda, né? Pedro Ivanovich, ele vai viver isso aí profundamente lá, e assim, ele se joga de um navio, porque iam prendê-lo e tal, ele se joga do navio para conseguir chegar a nado na ilha, chega a nado na ilha, só que ele pensa que a ilha é deserta.
e ele passa, se eu não me engano, 8 anos vivendo lá como se fosse um caranguejo, se escondendo em caverna, passando frio, sem ter roupa. O mundo já tinha dado ele como perdido. E ele ali ele vai espiar, e ele vai ter sonhos com os obsessores dele. É muito extraordinário esse livro. O mais interessante é que, se ele caminhasse questão de 5 quilômetros, ele já iria encontrar um burgo, uma pequena cidade, que naquele tempo ele não conseguia ver, ele conseguia ver passar de longe os navios, era a única coisa, a referência do mundo que ele tinha, né? E ele passou a vida toda dele ali, e quando terminou o tempo da prova e da expiação dele, aconteceu que, de uma forma muito natural, alguém achou esse homem, pensando inclusive que era um ser mitológico, porque a barba batia na cintura, o cabelo desgrenhado, né? Então o homem parecia verdadeiramente um caranguejo, né? Então, e eu quero crer que Victor Hugo teve alguma relação ou com esse personagem ou com alguém que acolheu esse personagem, porque essa ilha é a mesma ilha que os dois habitaram, né? Então, isso aí é uma coisa que eu não posso provar, é só uma ilação que eu faço, tá? Então é isso. Bom, são muitas curiosidades, eu gostaria de falar muito mais, mas eu quero agradecer a casa. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente poder falar um pouco mais da obra de Zilda Gama, de repente um debate, uma mesa redonda, um seminário, né? Porque são muitas informações. Agora, o mais importante disso tudo, o meu objetivo principal é estimulá-los a lerem qualquer uma dessas obras. E alguém vai me perguntar, por qual obra eu começo? A que tiver à mão, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo, a que tiver mais fácil. Se você gosta de ler, você pode começar por um livro grosso como esse aqui, ó, que é Dor Suprema. Eu não falei muito de Dor Suprema, mas falar rapidinho uma coisa que não pode deixar passar. No livro Paulo Estevão, nós vamos ver o relato do processo da desencarnação do apóstolo Paulo em Roma. Perfeito? O apóstolo Paulo, ele participa também de vários capítulos desse livro aqui, porque é contemporâneo, a história desse livro é contemporânea do período que Paulo e Pedro estiveram em Roma pregando. Mas se lá em Paulo Estevão nós vimos o processo da desencarnação de Paulo, aqui nós vamos ver o processo da desencarnação vista pelo mundo espiritual de Pedro. Olha que interessante. Inclusive, um dos personagens, o último nome que ele recebe antes de encarnar é Pedro, né? O solar, que era o solar das sombras, passa a ser o solar de Pedro, nesse processo de mudança, né? Aqui nós temos Numa Tarquínio, o personagem, assim, que se a gente for tentar imaginar de toda a literatura, do mundo da ficção, de toda a literatura verdadeira, da história, o homem mais vil, o homem mais malvado, o homem mais sem coração, o homem mais sem escrúpulos que existe em toda a literatura universal, tanto de ficção quanto da vida real. Eu vou dizer para vocês que Numa Tarquínio, para mim, é o número 1. Sujeito, você fica impressionado como é que o indivíduo... E aí você vai ver a transformação desse homem ao final, exatamente por aquele que foram as grandes vítimas dele, né? Então, ensinamentos, meus irmãos, grandes ensinamentos. Então é isso. Vocês viram que se deixar eu vou longe, né? Então é isso, meus irmãos, agradecer a Jesus a oportunidade de estar aqui com vocês, reiterar nossos agradecimentos à casa e à nossa amiga Fátima, o Secan Luz e a Fátima, a Jorge, e dizer a vocês que Jesus os abençoe, estarei sempre à disposição, e um excelente domingo para todos. Que Jesus esteja conosco, que assim seja.